Fala galera, hoje eu vou trazer para vocês 4 anti-inflamatórios super legais para a gente fazer o controle da artrose. Mas antes, eu vou precisar dizer para vocês de novo o que é artrose. Vamos relembrar. A artrose é aquele desgaste que acontece na tua articulação. À medida que a gente envelhece, a articulação vai gastando a cartilagem que recobre ela e começa a gerar dor, né? Isso tudo vai gerando um processo inflamatório e é por isso que a gente vai hoje falar sobre anti-inflamatórios. A artrose é hoje considerada uma doença inflamatória crônica. Ela vai causar piora da tua massa muscular, ela tende a gerar fraqueza, porque com a dor a gente se movimenta menos, com menos movimento a gente fica cada vez mais fraco. Essa fraqueza muscular gera piora da dor, gera inchaço na nossa articulação e gera prejuízo das nossas outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, né? Então, por isso que é muito importante a gente ajudar vocês a ter uma diminuição da dor sem tanta agressão no organismo. E aí entram os chamados nutracêuticos, né? Que são as medicações aí hoje mais derivadas de plantas, né, e fitoterápicos. Então, a gente tende a usar essas medicações porque elas são bem mais seguras, tendem a ter uma agressão menor ao nosso rim em comparação com aqueles anti-inflamatórios de farmácia, tá? Então, quando a gente compara com naproxeno, né, com esses remédios de farmácia, Dorflex, diclofenaco, né, a gente vai ter uma diminuição bastante grande em relação ao grau de lesão nos rins, ao grau de agressão ao nosso estômago. Então, fica ligado, se tu tá gostando desse conteúdo, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. E agora eu vou falar do meu preferido de todos os 4 nutracêuticos que eu uso na minha prática clínica. Vamos lá! Então, começando com o meu preferido, o meu anti-inflamatório natural preferido é a cúrcuma longa. Ele é meu preferido porque ele tem tido muitos estudos, é uma droga milenar, gente. Há mais de 5.000 anos, os indianos, eles já usam a cúrcuma. É conhecido aqui no Brasil por muitos como o açafrão da terra. A cúrcuma, ela vai possuir um derivado dentro da planta que é a curcumina, que ela tem alta potência anti-inflamatória, tá? Então a gente sabe que ela vai ter uma grande influência na tua melhora da dor, na melhora do inchaço na tua articulação. Ela vai agir reduzindo também radicais livres que circulam no nosso corpo, depositando agentes inflamatórios, né? Muitas vezes na nossa articulação. Então a cúrcuma, ela hoje já tem bastante evidência científica, estudos mostrando que a cúrcuma, ela tem sido superior, inclusive, a anti-inflamatórios desses de farmácia, que são anti-inflamatórios potentes, mas que tem muito menos agressão do que esses anti-inflamatórios que vocês compram na farmácia. Então, quando a gente faz o uso da cúrcuma, além de poder fazer por um período muito mais longo ali, a gente tem estudos indianos evidenciando o uso da cúrcuma por mais de 2 a 3 anos de uso contínuo, sem agressão ao rim e ao estômago de forma grave, tá? Então, a ação da cúrcuma vai ser quebrar a degradação da cartilagem, mas vocês têm que ficar atentos porque algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior gástrica podem sim ter alguns efeitos colaterais, como diarreia, vômito, sintoma de distensão abdominal, tá? Mas tendem a ser sintomas bem menos graves e bem menos preocupantes do que a gente vai ter em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais que vocês compram na farmácia, como por exemplo, podem causar úlcera, podem causar síndrome renal, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então a cúrcuma é muito importante vocês terem noção que a dose de segurança dela chega a quase 2 gramas por dia, tá? Então a gente tem uma dose de segurança muito alta, o que faz com que a gente consiga fazer um uso de mais de uma vez ao dia naqueles pacientes que têm dores mais exacerbadas. Lembrando, gente, se vocês forem usar a cúrcuma no tempero, como tempero na alimentação, uso o açafrão da terra, vocês podem fazer o uso, mas a biodisponibilidade dele é muito menor. Então a quantidade que vocês precisam consumir para ter um efeito anti-inflamatório significativo é muito maior. E é por isso que a gente acaba sempre manipulando essa medicação. Então, a cúrcuma, ela vai ter uma absorção muito melhor quando manipulada junto com a piperina, que é um derivado da pimenta negra, tá? Então a gente manipula ali cerca de 500 mg de cúrcuma com 5 mg de piperina e aí o paciente pode usar até 4 cápsulas ao dia, tá? Conforme o grau de dor que aquela artrose está causando, ele pode usar até 4 cápsulas ao dia e vai ter um efeito bom anti-inflamatório com uma segurança para o teu rim e para o teu estômago maiores. Agora, se tu tá gostando desse conteúdo, te inscreve no canal e vamos pro próximo. Sabe qual é? Eu acho que a maioria de vocês não vai conhecer essa próxima medicação que eu vou falar. Ele também é um derivado de uma planta indiana
que é a Boswellia serrata. Alguém já ouviu falar? A Boswellia serrata também vem da medicina ayurvédica, tá? Então, a gente sabe que muitos desses nutracêuticos que hoje vêm ganhando evidência na literatura com estudos mais recentes, antes eram tidos como planta de vó, né? Que as vó falavam pra gente usar e a gente não dava bola. Gente, muito da nossa medicina de hoje vem da medicina milenar, do conhecimento dos nossos antepassados. Então, é muito importante a gente ter respeito pelo conhecimento das nossas nonas aí, tá? Mas agora eu vou trazer mais sobre a Boswellia serrata. A Boswellia serrata, também conhecida por muitos como olíbano, ela vai ter como princípio ativo o ácido boswellico. O ácido boswellico, ele pode ser encontrado em pó, em cápsula, comprimido e também em um extrato líquido. Então, a gente consegue ter um uso bem variado conforme a tolerância dos nossos pacientes, tá? É importante vocês saberem que a Boswellia serrata ela vai agir tanto na dor quanto no inchaço da tua articulação e ela vai ter menos efeitos gástricos para a maioria dos pacientes. Ela tende a dar um pouco menos de irritação no estômago do que a cúrcuma, por exemplo. Então a gente tem uma segurança grande também no uso desse fitoterápico. Ela vai ter essa menor agressividade ao estômago porque ela vai agir na cascata anti-inflamatória, inibindo a COX-2 e também a 5-LOX, sendo muito similar a anti-inflamatórios como celecoxib e etoricoxib, que tem uma proteção gástrica maior. Como benefícios, a Boswellia serrata vai ter analgesia, ou seja, alívio da dor, efeito anti-inflamatório, que vai ajudar vocês a diminuir o inchaço das articulações, e ela também tem um efeito imunomodulador, que ainda está sendo estudado e já tem algumas evidências, mas ainda precisa de mais base, tá? Esse efeito imunomodulador, ele ajudaria a modular, por exemplo, radicais que agem na asma e até no câncer, tá? Então, esses efeitos imunomoduladores nas doenças autoimunes e nas doenças cancerígenas não são bem comprovados ainda na literatura, mas a gente já tem estudos recentes mostrando aí que eles podem sim ter uma ação nesse mecanismo. Que eles podem sim ter uma ação diminuindo a velocidade de crescimento de um tumor, por exemplo, tá? Mas mais estudos ainda são necessários para que a gente tenha uma comprovação científica para esse uso, tá? Mas para artrose a gente já tem excelentes resultados em estudos de meta-análise, que são excelentes estudos que nos mostram uma eficácia dessa planta. A dose da Boswellia serrata vai variar em torno de 300 a 500 mg por dia, de acordo com o grau de artrose do paciente, tá? A gente pode usar essa planta dividida em 3 tomadas, então de 100 a 150 mg de 8 em 8 horas, por exemplo, pode ser uma dose legal para você que tem dor nas articulações. Se tu tá gostando desse conteúdo, curte esse vídeo para que a gente possa entregar para mais pessoas conteúdo como esse. E agora vamos para o terceiro anti-inflamatório natural que a gente usa para o tratamento de artrose. E esse anti-inflamatório é o ômega 3. Alguém já ouviu falar de ômega 3? O ômega 3 está muito presente nos peixes, né? Aquele óleo de peixe, quem toma ômega 3 às vezes reclama do gosto que fica, o retrogosto de peixe que vem na boca. Então é por isso, né? O ômega 3 ele é muito encontrado nos peixes e em algumas... existe também ômega 3 em alguns derivados vegetais, tá? Então, para quem é vegano, né, ou vegetariano, pode encontrar também alguns alimentos vegetais. Mas a gente também pode mandar manipular em cápsula esse ômega 3. O ômega 3 não é dos meus preferidos para o tratamento da artrose por causa da dose dele, tá? O ômega 3, antes de falar da dose, eu vou explicar como é que ele funciona. Então o ômega 3 ele vai funcionar como se fosse um antioxidante. De que forma? Ele vai bloquear radicais livres que causam inflamação na tua articulação. Os dois derivados do ômega 3 que contém lá no óleo, que são muito usados, que fazem esse mecanismo de ação, é o DHA e o EPA, tá? Só que quando vocês compram lá o ômega 3, vocês vão ver que diz lá 1000 mg por cápsula, né? Então, normalmente é recomendado 2 cápsulas ao dia, que tu teria a dose de 2 gramas, que é a dose adequada do ômega 3. Porém, a gente precisa, para ter um bom efeito anti-inflamatório, 2 gramas do EPA, tá? Do EPA e do DHA no nosso organismo. E se vocês olharem lá na bula do ômega 3 de vocês, eu vou botar aqui na tela, a gente tem ali em torno de 1000 mg de ômega 3, a gente vai ter 0,8 a 0,9 de EPA. Então, para ter uma dose adequada de ômega 3, vocês deveriam tomar de 7 a 10 cápsulas por dia, tá? Então, a gente tem muita dificuldade de tomar, porque a cápsula do ômega 3 ela é uma cápsula grande, tá? E além de ser difícil de engolir para alguns pacientes que têm dificuldade de deglutição de cápsulas grandes, tem que tomar várias cápsulas, né? Então são 7, 10 cápsulas às vezes em um único dia, o que gera um pouco de desconforto, tá? Tanto por essa questão de tomar, quanto o ômega 3 por ser esse óleo de peixe, ter esse gosto, às vezes ele vai dar um pouco de refluxo e azia em alguns pacientes.
então ele já fica um pouco mais restrito, tá? Mas ele tem excelente efeito antioxidante e é importante ressaltar aqui para vocês um benefício muito bom do ômega 3 é que ele cruza a barreira hematoencefálica. O que é isso? São as nossas células nervosas, como se fosse, tá? Então ele vai ter uma grande proteção também na questão do Alzheimer e de doenças neurodegenerativas, tá? Então o ômega 3 tem esses benefícios aí também. Então melhora a função muscular, melhora a dor, diminui os radicais livres nas nossas articulações e os que circulam no nosso corpo e além disso tem uma melhora da nossa função cognitiva, tá? Então ômega 3 é o terceiro. E vocês sabem qual é o quarto? Comenta aqui embaixo quem não imaginava que esse que eu vou falar agora é sim um potente, tem potente efeito no tratamento da artrose, tá? Ele não vai agir exatamente como um anti-inflamatório, mas ele melhora muito a dor da artrose, tá? Por causa da sua potência de gerar músculo. Gente, agora eu vou fazer uma pausa aqui para dizer para vocês que a artrose é uma doença inflamatória degenerativa das nossas articulações e que o principal de todos os tratamentos da artrose é exercício físico, tá? Exercício físico e uma boa alimentação é o melhor de tudo. Inclusive, muitos desses elementos que eu falei aqui, a gente consegue consumir na dieta, né? Então lembrem, atividade física é muito importante. Se a atividade física é importante, é porque eu preciso de força. Quer dizer que com força muscular eu vou ter menos dor nas minhas articulações. Porque além do exercício físico regular muito do nosso metabolismo inflamatório, ele também vai gerar força para os nossos músculos para sustentar muito do estresse que antes era transmitido lá no nosso osso, na nossa articulação. Então, quando a gente tem um impacto alto na nossa articulação com um músculo fraco, esse impacto é todo transmitido na articulação. Agora, se tu tem um impacto alto, tu gosta de caminhar, de correr, mas tu tem músculos muito fortes que te ajudam a absorção desse impacto, tu vai ter muito menos dor, muito menos inchaço na tua articulação. Então, se o principal tratamento da artrose é a atividade física, o quarto elemento é a creatina. Sim, gente, a creatina, tá? A creatina, ela vai agir aumentando a nossa força muscular e a performance muscular. Estudos mostram que a creatina chega a aumentar de 10 a 20% a força muscular e o paciente tem a percepção disso no uso contínuo, tá? Então a creatina ela tem que ser usada ali diariamente, não só no dia que vocês treinam. Além de melhorar muito a força muscular, a creatina ela ajuda a diminuir aquela dor que a gente tem no pós-treino, porque ela melhora a nossa recuperação muscular. E ao contrário do que muitos pensam, a creatina é uma medicação super segura, tá? É um suplemento, né? Não uma medicação, um suplemento super seguro, pois não afeta a função renal. Embora uma das sujeiras, vamos dizer, que a creatina excreta no nosso corpo seja a creatinina, tá? E ela aparece às vezes lá na nossa urina, ela não tende a ter uma alteração significativa da função renal. Então, pacientes que têm problemas renais, em sua maioria podem sim fazer uso da creatina, tá? Mas a gente precisa fazer um acompanhamento, né, na parte laboratorial desses pacientes. Por isso é muito importante vocês não usarem nenhum desses nutracêuticos aqui que eu tô falando pra vocês sem um acompanhamento e uma conversa adequada com o médico de vocês, tá bom? Agora, a creatina, ela tá super presente nas carnes que a gente consome, só que a biodisponibilidade da creatina, ou seja, o quanto a gente tem de creatina que é disponível para o uso nas nossas células musculares é baixa, e é por isso que a gente acaba suplementando. A dose da creatina, em média, 5 gramas por dia, tá? Isso vai ser calculado de acordo com o peso, mas para um peso médio de um adulto, em torno de 5 gramas por dia é o recomendado de creatina. E lembrando, vocês precisam fazer atividade física. Esse é o principal tratamento da artrose. Esses nutracêuticos com potência anti-inflamatória, a gente usa para tirar vocês de uma fase de inflamação, de dor, para levar para uma fase de movimento, de melhora da mobilidade articular, melhora da função muscular de vocês, tá bom? Então é possível viver com artrose, é possível viver sem dor, e é possível que essa artrose não necessite de cirurgia se vocês se cuidarem desde o começo, tá, gente? Atividade física é muito importante. Boa alimentação é fundamental. Essa é a base do tratamento da maioria das doenças, atividade física e boa alimentação. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e fica ligado, porque semana que vem tem Artrocast. Vai estar de novo eu e o Francis aqui conversando sobre mais um assunto relevante sobre artrose, trazendo muito conteúdo para vocês. Um abraço!